artistas daqui, né? A Lídia de Oliveira foi uma das artistas que eu me debrucei na minha dissertação, pesquisando sobre a estética baixadense, olhando o trabalho da Lisa Castro, olhando o trabalho de várias artistas e pensando quais são as especificidades dessas artistas mulheres da Baixada Fluminense. Existe uma especificidade da estética baixadense? E existe várias, né? Então eu começo a abertura do Território Sonhado, ela vai homenagear 18 coletivos culturais, projetos, iniciativas, né, que já tem anos, décadas na Baixada Fluminense, para receber, né, um axé de vocês, uma bênção de vocês de estar começando o Território Sonhado. Para reflorestar o mundo, é preciso reflorestar nossa imaginação, fabular sonhos, cidades e afetos. Qual é a cidade que a gente sonha? Território Sonhado celebra nesta abertura a força transformadora dos encontros, dos artistas, dos encontros em nossos quintais. Quais são os espaços de encontro dos artistas, cineastas e produtores culturais? A arte é compreendida aqui como uma prática, uma ética, um processo que nos transforma, nos provoca expandirmos nossa percepção e atuação no mundo. Que mundo queremos para a gente, para as montanhas, para os pássaros, para as árvores? O futuro é ancestral, pensamento do líder indígena Ailton Krenak, que me guiou nesta curadoria, para propor uma experiência em gestos e movimentos do presente, que cantam o passado e encantam o futuro desejado. Uma das ações do Território Sonhado será homenagear coletivos, institutos e iniciativas, que inspiraram de forma direta ou indireta a criação do conceito da exposição. Para criarmos futuros sustentáveis e sonhadores, precisamos caminhar de forma coletiva e reconhecer a importância de quem veio antes. Diversos encontros, assim, é o que perpassa, assim, a história do mate. E a partir desses encontros e reencontros, né, tantas coisas, assim, vão acontecendo, tantos projetos enfim, renascimentos, né. Saber o quanto é rico, não só essa natureza, quanto essa natureza humana, essas pessoas que fazem mover sentimento, pensamento, através da cultura e da arte. E eu botei lá, cultura, BXD, Baixada Fluminense, PF, e apareceu vocês pra mim. Eu falei, cara, tem muita coisa rolando aqui. Vida longa a esse projeto, vida longa a todo o cenário cultural da Baixada. E é isso, muito feliz de estar aqui. Muito bom 20 anos depois estar aqui, ver todo mundo reunido nesse projeto incrível, um projeto sugênito, nesse lugar que tem que ser ocupado, que a gente tem que viver ele a partir da fruição da arte também. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Eu estou feliz de estar aqui também. E para mim é importante estar aqui, eu sou de Nilópolis, sou nascida e crescida aqui em Nilópolis, então é importante ter um evento desse na minha cidade, é importante ver pessoas vindo até aqui. Gente muito importante na minha vida, gente que foi referência para mim quando eu não fazia nada ainda e que continua sendo referência. E também fico muito feliz por poder ser referência também para outras pessoas agora. Continuar realizando sonhos, né? Porque esse Território Sonhado está sendo realizado, esse é um sonho realizado e que possamos continuar sonhando juntos e construindo juntos. Eu acho que é muito importante isso, a gente demonstrar que a Baixada é potente, né? A gente criar esse pertencimento. Mas eu só quero agradecer e quero que vocês aproveitem muito, porque hoje é um dia inesquecível, né? E é isso, né? A gente tá nas periferias, né? A gente queria descentralizar a cultura. A gente entendeu que era importante ter um coletivo para discutir feminismo interseccional dentro do ciclovismo que já existe na Baixada. Mas precisando eu desço, me chamaram subir. Mas precisando eu desço. Me chamo Adriele Vieira. Sou artista da Baixada Fluminense, né, aqui da Baixada, do bairro de Austin, North Texas. Trabalho como artista visual, enfim, como poeta, rapper, dançarina, de tudo um pouco, sou multiartista. Minhas obras falam um pouco também sobre essa questão do quintal, de como essa pedagogia do quintal também que tem relação com outras obras aqui dentro desse território e dentro desse projeto.
Então eu vim com as obras em papel tecido, que é para lembrar um pouco esse quintal, né, esse varal que é estendido nesse quintal. A obra mesa de memórias também, né, que faz parte do quintal, que são essas fotografias de família, fotografias antigas, tirar isso um pouco da gaveta. E o lambe-lambe também, que são essas colagens digitais, chamadas Heroínas e Heróis Pretos, onde eu pego essas fotografias que eu tiro da Baixada Fluminense, com essa memória, e também faço essa colagem. E hoje eu usei a técnica de lambe-lambe e ficou muito bom, muito maneiro. E estou muito feliz e, enfim, incrível. O parque é incrível, a gente conseguiu se adaptar a essa natureza, sem agredir ela também, que é o importante. Eu sou Lid, né? Sou uma das artistas que está aqui expondo. Eu recebo com muita alegria, assim, recebi com muita festa esse convite da Cato. Mas aí no meio disso veio uma iniciação, uma IAO artista, então as obras, por exemplo, elas falam sobre luto. Tem um lugar do luto, que é o lugar quando eu perco minha mãe e meu pai. Minha mãe é vítima da Covid, meu pai morre de saudade dela, então se vai. Mas para a gente a morte não existe em si, depois da vida é sempre a vida, então as obras também falam sobre vida. Assim. A poética do fundo de quintal, ela é um estudo que eu venho desenvolvendo já tem uns 2 anos, que é em torno de saberes de costureiras do meu bairro, que é a comunidade do Parque Paulista, em Caxias. Então eu comecei a observar que, por exemplo, o movimento repetitivo ali do corte, do tecido, existia uma escrita da memória. Ouvir Maria Bethânia todo dia no rádio era uma escrita também dessa poética. Assistir todo dia, né, 4 horas da tarde, Casos de Família, era uma poética também. Da janela desse fundo de quintal, que é um ateliê que eu cresci, a gente recebia notícias tanto de um jovem que foi assassinado, uma violência doméstica, ou um bolo de fubá, um café fresquinho. Então, a partir dessa vivência, que é o lugar que eu cresci, entre as costureiras da minha família, eu observo que há muita poesia dentro desse fundo de quintal. Eu trago esse quintal para costurar sobre vida e compor encruzilhadas aqui em Nilópolis. Eu sou Cato Riso, eu sou artista e curadora do Território Sonhado. Sertão Baixada é uma das obras que abre a exposição artística instalativa. Essa obra ela foi pensada para esse muro, para essas portas que existem nesse muro, nesses quintais fronteiras entre o parque e a casa dos que moram, né, no muro do parque, nessa divisa. E a gente tem 3 portas nesse caminho e também como são instalações que estão nessa fronteira entre o parque e a casa das pessoas, aqui você pode chegar e às vezes ter um som tocando, uma rádio ligada, e isso vai também fazer parte da instalação. A minha intervenção foi colocar 4 azulejos sublimados com fotografias minhas, tiradas no meu cotidiano, e ela transborda essa poética do cotidiano na Baixada. Que a quartinha do nosso Ori esteja sempre cheia e regada por ti. Que os nossos caminhos sejam feitos pelas suas nascentes, sempre, hoje e do amanhã. Saúdo suas águas tranquilas, serenas, amenas, salgadas e doces. Saúdo toda a água que habita em mim. A benção, Mãe. Então aqui na instalação Árvore dos Sonhos, ela foi feita através da técnica de fitotipia, processo de revelação fotográfica, em que a gente usa as folhas das plantas como suporte para a revelação das imagens. Então ela é uma experiência, né, de revelação experimental, efêmera. Então você tem um processo de desaparecimento da própria imagem. A experiência da obra era lidar com o se desfazer, numa ideia que a nossa própria memória é uma construção que envolve uma fabulação, e muitas vezes envolve também um processo de esquecimento. A gente esquece e lembra de certas coisas.
Visto fumando cachimbo na beira da estrada, transcende de flores, é assombração. O fogo ao longo do rio cortando a mata. Será que é saci? Será pererê? Fumaça abaixou, corre, vai chover. O fumo queimou, o céu vai tremer. Se relampeou, vovô quer te ver. E se trovejar bem alto, não vou olhar pro vento que vem rasteiro pra me levar. E se eu me perder, não posso aproveitar. Me chamo Bela Tavares, sou artista visual iguaçuana, a Baixada é minha casa. Sou historiadora em formação pela Rural de Nova Iguaçu e carrego comigo a missão da construção de novas narrativas, com o intuito de contar a história dos meus antigos e antigas através da arte que eu produzo. Na verdade, que eu teço, né? Que eu gosto dessa ideia de tecer. Tecer com as mãos, tecer coletivamente. Seja nas artes plásticas, na fotografia, nas ilustrações, a minha arte é ser memória viva. A gente está aqui na obra Cidade Dormitório. Essa obra é composta de 13 redes de nylon vermelhas, espalhadas nesse espaço que foi pensado para ele, um espaço imersivo, contemplativo. E ela tem esse nome, que é um conceito da geografia, Cidade Dormitório, que pensa as cidades que ficam em torno da capital, na região metropolitana, as cidades periféricas, como cidades dormitórios, cidades que os trabalhadores, né, vão para a capital, se deslocam e só ficam ali para dormir. Com esse conceito, ele não dá conta, ele produz apagamentos de toda a vida que existe nessas cidades, né, que não existe uma cidade que é uma cidade dormitório, onde há gente, onde há pessoas, há uma vida, há uma diversidade de fazeres. Então essa obra ela faz essa provocação poética, né? Se é a cidade dormitório, então vamos levar uma radicalidade desse conceito. Então ela faz um convite para o lazer, para o ócio, para o cochilo, para a contemplação. Convites que muitas vezes são negados para os sujeitos periféricos. Foi berequete, foi berequete, foi Lucido e Cupijó. Curiado, bico doce, passarinho nem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi berequete, foi berequete, foi berequete, foi Lucido e Cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. A moça que roda a saia é mimo de mamãe, na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. E é nossa canção pelas ruas e bares e nos dá paixão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. E o samba se faz prisioneiro pacato dos nossos cantões. Um super-herói periférico, um homem invisível. Já sua mãe sofreu um tipo de miopia periférica. Vitor nasceu em berço.
Então eu fiquei pensando quão esse espaço ele poderia ser ocupado também com instalações, experiências artísticas. E isso poderia trazer uma outra possibilidade de vivência num lugar que ele já tem muito potencial. E aí escrevo esse projeto em 2021. Em 2021, né, falo já com a Adriele, falo com a Bela, com a Lid, falo com a Pâmela do Chuchu X. Já tinha pensado uma experiência que não seria só a experiência da instalação. E isso foi sendo um desafio também, porque só fazer a instalação já seria um grande desafio, mas também fosse uma experiência de encontros. Que o Território Sonhado, ele possibilitasse esse encontro com outros projetos culturais da Baixada Fluminense, outros coletivos, outras iniciativas. Porque o conceito ele está totalmente atrelado a isso, a essa dimensão coletiva de muitos fazedores culturais, muitos artistas, cineastas da região, né, que se encontram e se inspiram no projeto do outro. Você vê um projeto, você vê um sarau, você vê um filme, você vê um artista, você fala, nossa, pô, massa, eu posso fazer isso também, eu posso fazer isso aqui na Baixada. E era também esse movimento de fazer aqui, de encontrar com outros artistas aqui. A gente vinha falamos na abertura o quão muitas vezes eu conheci artistas, fazedores no Rio, na Gávea, no MS, no Mar, né, no Museu de Arte do Rio, e eu queria fazer com que a gente se encontrasse aqui, um encontro festivo, alegre, de qualidade e com obras e artistas da Baixada. O que acontece quando olhamos para a nossa região com um olhar mais curioso, generoso e encantado? Para o nosso cotidiano, quando a gente sai desse olhar de que não temos nada, de que, né, aqui é um lugar de carência, de precariedade, a gente inverte essa lógica. O que a gente percebe quando a gente começa a olhar de fato e a buscar essas histórias? Né? Então, pensar essas tecnologias sociais que já temos. Tem uma música do Dom L, que agora eu não vou lembrar o verso certinho, né? Mas tecnologias ancestrais nós temos. Em um límpido e ensolarado dia de janeiro, porque dia de grandes acontecimentos, dia para ser assinalado de vermelho na folhinha, tem que ser dia límpido e ensolarado, né? Guarde bem isso e leve para a vida. E se por algum acaso amanhecer chovendo, nem sai da cama, ouviu? Porque desgraça acompanha teimosia, tá? E mesmo que o dia seguinte amanhecer dia límpido e ensolarado, não enviaram os oráculos dos seus presságios no dia anterior? Pois bem, em um límpido e ensolarado dia de janeiro, o Brasil foi descoberto. Não, peraí, dá licença aqui, meu filho, mas dá licença aqui, meu filho, porque o menino tá falando uma coisa aqui, como é que é? É o quê? Em um límpido e ensolarado 26 de janeiro de 1500, o Brasil foi descoberto por Vicente Inhês Pinzon. É o quê, pá? Agora foi que deu pra ficar inventando essas fake news, é? Oh, não é vergonha fazer isso não, aqui não acredita tudo, tem todo mundo, filho da Ana Paula, filho da HB. Que é isso? Mas é fake news forte. A história nada mais é do que o que está documentado e é considerado oficial, não é isso? E a história, a versão cabaralina é a que tá, é a que é. Né? E entre o oficial e o oficioso, não tem como diferenciar. E ainda tem as conveniências, de acordo com os interesses. Eu não é. Isso é verdade. Isso aí eu vou concordar com você, né? Tu sacou mesmo? Ah, lógico que saquei. Sacou, nada. Mas eu saquei. Tô percebendo. Mas se você quiser deixar, não me interromper mais e deixar, eu conto como é que foi, que aconteceu essa bagaça. Ô, meu irmão, desculpa aí, vai, conta sua história, vai. Conta aí agora, pai. Não, o pessoal que tá querendo saber mesmo. Conta aí agora. Até Miguelzinho quer te ouvir. Então vai, conte, velho. Já! Ih, a cara parecia, tava só conversando mal de boa. Que mala, né? E aí vem a história do achamento do Brasil. Sabe? O espaço virtual também foi um espaço de descoberta e de troca com o público, trazendo uma espécie de glossário para falar da Jacutinga, para falar de várias terminologias, de vários nomes que estão adormecidos na gente, né? Que a gente precisa acordar. Se fosse evocar mesmo. É evocar. É um movimento de evocação, de acordar. Ele vai criando força. E trazendo as nossas inquietações também. Então, o espaço do virtual, o espaço do Instagram foi um espaço, um start para isso acontecer, até que a gente conseguiu engrenar todo vapor, ter essa coisa da materialidade, do suor, porque tem o teatro, ele tem a dinâmica do acontecimento, assim.
Não é algo do campo do previsível. A gente reúne elementos e tem fé. E acredita. E evoca. É devocional e vai. O que vai acontecer efetivamente, como aqui agora. Está sendo maravilhoso desta maneira. O que eu tinha escrito para falar na minha entrevista, no caso, é uma carta da Miriam Cretu, Carta para os Descendentes, que ela vai falar sobre o que você está falando. Vou ler aqui que todo mundo. Um dia eu serei esquecida e sinto lhe informar que todos seremos. Espero que isso não lhe traga medo, mas sim coragem. Talvez minha luta e a sua inspire próximas gerações e, quem sabe, um dia deem frutos. Ainda que ninguém se lembre de quem plantou as sementes. Ai, tô com vontade de chorar. Ai, eu não me importo com isso, porque o importante é continuar plantando. Espero que a sua árvore permaneça firme, ainda que você não possa mais ver as raízes. Espero que você tenha a floresta, e que metais dourados, pedras brilhantes e líquidos escuros não façam mais tanto sentido. Ou pelo menos seu valor não seja considerado mais alto do que a vida. Espero que você exista, porque um dia eu resisti, e que se algum dia você não souber de onde veio, que possa reencontrar o caminho de casa, como eu encontrei. A gente é apagado, esquecido o tempo todo. Espero que você saiba que seus ancestrais não mais foram pegos no laço, mas que tomaram o laço das mãos de quem tentou oprimir e trouxeram de volta o maior de todos os sentimentos, que é o de pertencer. Aí ela bota, Miriam, em memória do sangue derramado. Aí eu escrevi aqui que o futuro é e será, né, ancestral. E é isso, é a nossa responsabilidade. Eu me sinto responsável, né, pra você. Marginal Iguaçu é um território sonhado. É um território que foi idealizado também por pessoas que são colonizadoras, por pessoas que se apropriam e se apropriaram. Nós somos também frutos de muita coisa que aconteceu no passado e que a gente carrega dentro da gente e que, por mais que não seja, de fato, culpa nossa, sabe? Nós somos responsáveis, mas é uma responsabilidade de sonhar um reflorestamento para essa terra. E reflorestamento humano, sabe? Reflorestamento de gente que pensa diferente. De onde eu tô, fui criada entre o subúrbio e a Baixada, fui criada entre Madureira e Vila de Cava. Então, tem questões que são muito, muito evidentes, né? Quando a gente diz respeito, por exemplo, ao campo de cinema e cidade, né? Que é o que mais move meu mundo, assim. Que são as representações super estereotipadas, né? Primeiro, uma imagem de um senso comum que sempre preza pela ausência e imagens estereotipadas no conceber dessas imagens, né? Isso para quem é de fora e para quem faz de fora. E quando a gente pisa, né, no chão da cidade, e quando as pessoas das próprias cidades estão fazendo, né, seus projetos culturais, pensando, criando, fabulando mundos, a gente percebe que a vida e a existência é outra, né? Então eu acho que tem aqui também um convite de chamar as pessoas que estão no entorno do parque para olhar essa vida que é outra, que não é aquela que está na tela do celular, que não é aquela que está nas telas da televisão ou do computador, mas para conhecer, né, a Baixada, para conhecer Nilópolis, para conhecer o parque, para conhecer as coletivas, os coletivos, né, que existem, né, e produzem na Baixada Fluminense, enfim. Eu acho que esse é um super convite, porque isso também possibilita que outras gerações fabulem mundos, né, e pensem, na realidade, na construção de novos processos artísticos.
Essas produções feitas de baixo custo, que a gente aprende a sobreviver, como disse a Ana Paula, que a mãe tinha um vestido e tinha que cuidar bem do vestido, é a mesma coisa nas nossas produções. A gente tenta o máximo possível de reciclar para as outras produções que a gente faz, sabe? Continua fazendo. Porque a gente sabe que não tem um capital ou não tem um patrocinador que vai dar sempre pra gente. E aí a gente tenta o máximo possível se renovar. E essa renovação faz com que a gente tenha mais coletivos, que a gente tenha mais fortalecimento e esse empoderamento. Como muita gente disse quando eu fui num festival e disse assim, pô, foi você que fez esse filme? Né? Sabe assim? Então, assim, há esse preconceito, ainda existe, né? Nessas coisas, dizendo que ainda a gente não é capaz de renovar. Só que a gente ainda mora no território e vive que somos mais ricos, renovando, transformando, do que aquela galera que já tem tudo na mão. As cidades são orientadas para especulação imobiliária e para automóvel. Basicamente isso. E são duas estruturas que são antivida. Então, mas quando você pensa, você gira ajusta a lente, gira a bússola, você vê que existe uma tecnologia social que tá sempre aí, sempre teve aí. Só que a gente nunca olhou com ela com esse olhar de, porra, essa porra que pode salvar a gente. Só que aí tem coisa, né? Tá chegando um momento crítico do mundo, tô falando mais de Baixada, de Rio, não, do mundo, se a gente não olhar para isso agora, fudeu, né? Então, assim, deixa eu deixar esse resumo aí um pouquinho. A minha parte também. Brasil é grande fazenda, concentra, rompendo barragem. É tensão de alta voltagem da lama ao caos, cantou Chico Sainz. O rap feitiço de rua, derruba estrutura de mundo e linguagem. Eu não posso ficar na retranca da minha rima que é branca. É fácil falar da varanda, na pista tu toma uma banda. Quem julga a classe mais branca, a favela que sangra, justiça é burguesa. Em nome da vida, direito à defesa, canto com força da natureza. É o pique bolado da pista, tá? Geral batendo a cabeça. Não comemoro prisão, só distribuição de riqueza. Território Sonhado é esse convite para a gente ir para esse momento em que a nossa imaginação ela tá mais curiosa, ela tá mais questionadora. Então ativar isso na vida adulta, né? Que a gente possa, no nosso cotidiano, estar sempre atento, curioso, perguntando, questionando e percebendo a poética do sol, a poética do cotidiano e da Baixada. Então me ajude a segurar. BXD, essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. BXD, essa barra quer gostar de você. Mais resistência. Nós é existência. Mais resistência. Nós é existência. Mais resistência. Diz que me diz, fala que fala, isso é Baixada Fluminense. Trabalhadores de fronte central a Japeri constantemente. Vagão a vagão, vendo assim, olha o Kit Kat aí. Compra um, leva dois, mais um promoção ali. Vê se seu anjinho não merece dente. Ando BXD, tô cantando pra você. Tá ligado que existe a beleza que nós insiste.